Com uma produção de Aparecido Maese, as imagens de Débora Pimentel, vamos à nossa história, vamos à nossa carta da tarde. De emoção em emoção, programa Henrique Maese. Olha, antes de entrar com a história, gente, o programa não tem opinião nenhuma formada em relação à previsão e evidência e nem crença em relação à história. Henrique, eu me chamo Amélia. Eu estou escrevendo essa carta. Eu estou escrevendo essa história porque eu preciso de você. Já participei com você algumas vezes no programa e muitas vezes você até conversou comigo no rádio e me deu orientação. Mas dessa vez eu preciso de outra ajuda. Acontece, amigo, que eu preciso que o meu marido, hoje, ex-marido, o Marcos, ele me ouça. Eu preciso que você, Marcos, acredite em mim. É a Neninha, a tua mulher. Marcos, você me conhece há quanto tempo? Lembra quando a gente se conheceu? A gente ainda era criança. A gente vivia na mesma rua. Ô Marcos, a gente viveu toda a nossa infância, a nossa juventude juntos. Eu nunca tive outro homem. Você não. Antes de você ficar comigo e admitir que me amava, você namorou outras meninas. Mas eu não, Marcos. Eu sempre aguardei você, amor. O coração meu aqui, Marcos, é teu. Eu te amo. Eu confesso, amor, que por muitas vezes, pelos ciúmes, eu exagerei. Sabe, eu não acreditava nas coisas que você me falava. Eu ficava pesquisando, ficava perguntando onde você ia. Se você ia a futebol, eu ia atrás. Eu mexia nos seus e-mails, no seu celular. Mas esse ciúmes é questão de querer não perder quem a gente ama. Mas olha, amor, eu tô pedindo pra você, Anjo. Me ouve. Acredita em mim. Henrique, eu quando era criança, eu tinha meus 7 anos. Eu me lembro que a gente tinha uma casa simples, e no fim da rua havia um sobrado. E naquele sobrado vivia o Marcos. Na época, 14 anos. Henrique, ele sempre ficava dentro de casa, nunca saía. Eu também. Mas uma vez, mamãe me pediu que fosse à padaria, e lá foi a primeira vez que eu vi esse homem. Foi a primeira vez que eu vi o Marcos. E quando eu o vi, sabe quando o coração da gente dispara? Fica batendo mais rápido quando você olha para a pessoa, Henrique. Eu fiquei encantada com a beleza daquele menino. Mas ele era mais velho do que eu. Bem mais velho. O dobro da idade. Eu ficava o tempo todo no portão, esperando que ele passasse. Com o tempo, fui perdendo a timidez e comecei a brincar mais na rua com as meninas. Até que um dia ele também. Formamos um bom grupinho. Marcos, por ser mais velho,
ficava contando histórias. E eu ficava babando nele, Henrique. Ele era lindo demais, maravilhoso. E eu tendo ali o meu primeiro amorzinho, o primeiro amor e o único na minha vida. Doeu tanto quando o Marcos, quando chegou aos 17 anos, começou a namorar. E eu apenas com 12 anos. Henrique, eu morria de raiva. Às vezes eu não dormia. Eu não tirava o Marcos da minha cabeça. O tempo foi passando. Namorava uma, se separava. E eu sozinha. Marcos foi ganhando idade. A gente sempre na rua conversando. Às vezes a gente estava sentado ali conversando e de repente chegava a namorada dele. Eu me recolhia e entrava em casa correndo e chorando. Corria nos braços de mamãe. Mas eu era tão nova. E assim foi seguindo a minha vida. E quando eu fiz 21 anos, eu tive uma péssima notícia. Recebemos na nossa casa o convite de casamento de Marcos. Mamãe veio toda apavorada. Filha, olha só o que chegou. Você já tem 21 anos. E se você ama mesmo esse moço, vai lá. Não perde tempo não. Fala que você ama ele. Mesmo se ele escolher se casar, mas pelo menos você falou, filha. Henrique, eu fiquei noites e noites chorando com aquele convite de casamento na mão. Sabe o que é chorar? Não sair de casa. Até que um dia, Marcos estava em nosso portão. Filha, o Marcos está aí. O Marcos quer falar com você, filha. Você tem que recebê-lo. Mas mãe, eu não quero, mãe. Para de chorar, menina. Ele está aí, vai falar com o seu amor. Eu não tenho coragem, mãe. Recebe ele, filha. Fala com o Marcos. Ele é um moço bom. Rick, eu corri me arrumar. Eu passei uma água rápida no corpo. Peguei o melhor vestido. Me maquiei. Peguei o meu notebook. Fiz que estava mexendo em algumas coisas. E ele subiu. Oi? Oi, Marcos. O que aconteceu que você sumiu? Eu ligo no seu telefone, você não atende. Tento falar com você, te chamo no Orkut e você não fala mais nada. Eu fiquei olhando para ele. Henrique, eu queria sorrir e transparecer que estava tudo bem, mas eu não conseguia. E realmente, naquela época, era muito usado o Orkut. E eu via todas as mensagens dele e eu não respondia mesmo, eu tinha ódio. Eu tinha vontade de esganá-lo. Será que você não percebe que eu te amo, seu idiota? Que eu posso ser a melhor amiga, mas eu amo você. Você não vê que eu te amo? E ele estava ali, me encarando, olhando nos meus olhos, esperando uma resposta. E eu com meus olhos ali, querendo chorar, tremendo de medo. Mas era a hora H. Eu não tinha mais como esconder, Henrique. Estou esperando uma resposta. Fala comigo. Henrique, eu comecei a rir, eu comecei a... O que você está rindo? Não, é que me mandaram aqui uma mensagem. Ah, deixa eu ver. Henrique, tudo aquilo, a pessoa me olhando, esperando uma resposta. Para de me enganar, vai. Fala comigo. Fala comigo.
acontecendo. Henrique, não tinha como. Aquelas minhas risadas falsas, brincando daquele jeito, sabe, toda desengonçada. Tá bom, Marcos. Tá, chega pra mim também. Senta aqui. Então o Marcos, meio que sorrindo, pensando que eu ia contar uma piada, porque eu sou assim, sorridente, brincalhona, eu tinha que aquela hora falar sério. Tá, então fala, Nelinha, o que tá acontecendo? E que então eu fiquei parada, olhando pra ele. E ele era tão lindo, tão fofo. Tá bem. Eu sempre fui uma menina de ficar dentro de casa. Eu nunca gostei de ficar saindo. Então eu gostava de... Sabe, Marcos? De me reservar. Mas uma vez que mamãe pediu que eu fosse à padaria, eu te encontrei lá. E ele me olhando, Henrique. E desde a primeira vez, do primeiro dia que eu te vi... Ah, deixa, Marcos, eu não vou falar. Me fala. Nélia, tô falando sério com você. Continua. Desde a primeira vez que eu te vi... Marcos, eu tinha apenas 7 anos. Desculpe, mas eu tô com vontade de chorar. Você pode até chorar, mas fala. Desde a primeira vez que eu te vi, eu te amo. E eu acompanhei todos os seus namoros. Sabe, eu ficava bonita pra você me perceber. Você me achava engraçada. Mas o tempo todo eu estava te amando, Marcos. E isso. Eu amo você. E você vai se casar, Marcos. E boa sorte, né? Mamãe já comprou o presente. Só que eu não sei se eu consigo ir no seu casamento. Henrique, ele começou a chorar na minha frente. Ele chorava. O que eu falei pra você, Marcos? Eu falei alguma coisa de errado? Não, Nelinha. Você não falou nada. Eu também sempre guardei um segredo. Eu também sempre te amei. Eu também sempre te amei. Eu também sempre fui uma pessoa apaixonada por você. Você também sempre foi para mim uma pessoa especial. Mas eu nunca tive coragem de falar isso pra você. Mas porque eu sempre achava que era coisa da minha cabeça que você poderia não entender. Eu sinto muito. Henrique, ele saiu de casa correndo. Ele me deixou ali falando sozinha, chorando. Henrique, eu entrei numa depressão. Fiquei 2 dias sem ter notícia nenhuma do Marcos. A única coisa que eu sabia é que ele se casaria. E faltavam 15 dias. Eis que mamãe entra no meu quarto e vem me dar uma notícia.
Filha, eu fiquei sabendo da vizinha que o Marcos terminou o noivado. Não vai ter casamento, filha. Henrique, os meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia se eu comemorava, se eu ficava triste, o que eu deveria fazer. Dias depois ele me procurou e me pediu em namoro. Henrique, ficamos um bom tempo namorando assim, escondido. Porque sabe como que são as pessoas? As pessoas muitas vezes não entendem. Não entendem que um casal pode se apaixonar. Eu amava e ele me amava desde criança. Um amor de infância. Namoramos 2 anos. Nos casamos. Henrique, o Marcos sempre foi assim, um homem carinhoso, amável. E sabe, ele realmente era atencioso em tudo. Um bom marido, um bom amante, uma pessoa especial. Uma pessoa que fazia de tudo para mim. Ele corria, fazia os meus gostos. Henrique, o Marcos, ele era tão bom e tão lindo que com o tempo eu comecei a ficar com ciúmes. Eu comecei a ficar preocupada com tudo aquilo. E se ele me trair? E se ele me enganar? E se o Marcos, ele tiver uma mulher aí na rua? Então, Henrique, eu abri a carteira dele, mexia no celular dele, entrava na internet, entrava nos e-mails dele, ficava fiscalizando em tudo. E eu fazia isso o tempo todo. E quando ele percebia, e quando ele via isso, ele falava: para, Nelinha, para que fazer isso? Eu não vou te trair, amor. Mas do jeito que você está fazendo, está começando a me incomodar. Eu não vou te enganar. E que morria de medo. Mas eu fui ficando pior. Às vezes ele saía para ir jogar bola com os amigos. Eu pegava a carona ou chamava o mototáxi e me levava até lá. E ficava observando para ver se não tinha mulher com ele. E se ele percebia, ele ficava bravo. Nelinha, está começando a me deixar bravo. Essa atitude sua não está me agradando. Com o tempo vai acabar o amor. Mas eu ia piorando cada vez mais. A discussão começou a ocorrer todos os dias. Eu falava que ia me matar, que o casamento ia acabar de uma hora para outra. Ficava ligando para os pais dele. Henrique, eu fazia de tudo isso, mas tudo por medo. Não era por mal, Henrique. Era amor demais. Mas toda a desgraça da minha vida aconteceu um dia que eu estava na Praça Toledo de Barros, próximo à gruta. Tinha uma senhora sentada, usando um vestido longo. Parecia uma cigana. E um dos olhos dela era de vidro. Ela tinha um aspecto meio estranho, mas ela me pegou pelo braço e veio com uma voz rouca, estranha, mas uma voz que parecia que me dominava. Você está sendo enganada. Você deve ouvir essa velha aqui. Eu posso fazer aqui um jeito e descobrir o que teu marido está fazendo de errado com você. E que eu comecei a ficar preocupada. Então eu me soltei daquela velha e fui para as lojas. Mas de longe aquela velha me olhava. Eu sentia uma vontade de ir e ouvir o que ela tinha para falar. E aquilo começou a me incomodar.
aquilo começou a dar uma vontade de saber o que ela tinha para contar para mim. E ela me esperando. Quando eu fui pro ponto de ônibus, aquela senhora começou a andar calmamente em minha direção. Quando chegou ali próximo à esquina da praça, ela ficou me olhando lá do outro lado da rua. Aí eu não aguentei, Henrique. Eu queria saber, ela sabia de alguma coisa, ela tinha que me contar. E atravessei a rua. Você fez muito bem. Eu tenho aqui um jeito de descobrir o que o teu marido está fazendo. Ai, moça, me conta. Fala pra mim o que está acontecendo. A senhora sabe. A minha vida começou a acabar ali, Henrique. A minha vida amorosa. A partir do momento que aquela senhora, aquela velha, ela me pegou pelos braços, me levou em um daqueles bancos e começou a falar. E de repente ela parou. Eu preciso de uma ajuda. R$500. Se você me der R$500, eu continuo. Ai, moça, eu não tenho. E que ela me falou tanto na minha cabeça, que eu acabei pegando o cartão do banco, conta minha e do meu marido, fui e saquei R$400 e dei àquela senhora. Eu não sabia como que eu ia fazer depois para me explicar com o meu marido. Mas quando eu voltei e dei o dinheiro àquela mulher, aí começou a vir teu marido. Ele ainda não te enganou, mas tem uma mulher, uma senhora rica, que cobiça o teu marido há muito tempo. E ela fez um trabalho muito forte para acabar com a tua família. E tá enterrado por aí. Envolve o demônio. O diabo vai acabar com a tua vida. E que ela começou a falar. E eu comecei a acreditar em tudo que ela falava. Se você conseguir para mim R$2.000, 2.000, eu salvo o teu casamento. Henrique, eu fiquei olhando aquela senhora, aquele olho de vidro que ficava me encarando, aquela voz assustadora. Você vai querer ou não vai querer? Voltei no banco, Henrique. Mas eu não consegui sacar. Consegui R$1.000. Eu posso fazer alguma coisa pra você. Henrique, ela pegou o dinheiro, foi embora e prometeu que no dia seguinte estaria ali na praça me esperando. Mas no dia seguinte, depois que eu quebrei com o pau com o meu marido, depois que eu mandei ele embora para casa da mãe dele, que contei toda a previsão para ele, porque quando eu cheguei em casa, eu já fui acusando ele. Seu safado! Quer dizer que tem uma senhora rica que tá do seu pé? Que quer tirar você de mim? Não, Nelinha, que isso, Nelinha? Não tem senhora rica, não tem ninguém. Que eu contei toda a história da cigana. Contei tudo pra ele. Você participou de um golpe, Nelinha. Eu acho que essa mulher não é nem cigana, é um golpe. E que ele foi embora pra casa da mãe dele. E no dia seguinte eu estava lá na praça esperando aquela mulher. E adivinha? Ela não apareceu. Nem naquele dia. E nem no outro. E nem no outro.
Nunca mais! Todo mundo ficou contra mim. A minha mãe brigou comigo, o meu pai. E o meu marido, o Marcos, não quer mais saber de mim. Já tá namorando outra mulher. Rick, eu errei. Eu confesso que eu errei. É que eu acreditei. Eu errei por amar demais. Será que eu tenho que ficar pagando tão caro assim? Mas eu sei que o Marcos, apesar de estar com essa outra aí, eu sei que ele me ama. E que ele não ama essa outrazinha aí. Eu só preciso que você, Marcos. Eu preciso que você, Marcos, me perdoe. Acredite em mim. Volta pra mim. Olha, eu juro que eu não vou mais ouvir ninguém, não. Eu nem vou mexer mais na internet, nas suas coisas, no seu celular. Eu juro. Eu tô usando o programa de rádio e prometo aqui no rádio, pra todo mundo que é da família, que eu vou parar com meus ciúmes. Mas volta pra mim. Volta pro amorzinho aqui. Eu tô te esperando, amor. Perdoa. Me perdoa do fundo do meu coração. Eu morro de saudade de você.